Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante pontualmente para a galera masculina, que é sobre a saúde do homem e quanto isso interfere no dia a dia do trabalho e quantos os cuidados que os homens devem ter para ter uma vida mais longa e com melhor qualidade. E para falar sobre isso, eu convidei aqui o Dr. Farid Libos. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Henrique. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você e espero elucidar as dúvidas aí do teu público e das pessoas que se interessam por esse assunto tão importante. Perfeito. E o motivo que eu te trouxe aqui, doutor, é o seguinte: eu tenho percebido que muitas vidas estão sendo muito encurtadas por causa do trabalho, do estresse relacionado ao trabalho, das pressões relacionadas ao trabalho, e que eu percebo que há muitos profissionais que nem conseguem atingir a sua plenitude por causa de doença. Ou é questão de estresse, burnout, câncer de próstata, que sempre é um fantasma para o homem, né? E como é que o senhor vê isso? Bom, eu vejo que a saúde masculina, ou essa questão realmente aliada ao trabalho, né, a capacidade de trabalho do homem está muito ligada hoje, né, à sua saúde mental e física, né? O urologista hoje cuida dessa parte da saúde global masculina. Perfeito. O que nós temos visto é que existem hoje campanhas, os homens têm procurado mais o médico precocemente para cuidar da sua saúde. Mas, obviamente, que nós vivemos num mundo hoje mais acelerado, um mundo digital, um mundo que a gente não desliga, e isso tem interferência na saúde, no mundo corporativo, né, nos gestores de grandes empresas, vamos dizer assim, né? Então, hoje, nós temos visto, né, e estudos comprovam isso, que o homem tem ficado cada vez mais com seus níveis hormonais masculinos, eu digo da testosterona, mais baixos. Por que isso? Um ritmo de vida acelerado, um sono não reparador, que é tão importante para que a testosterona ela precisa de um sono reparador para que ela tenha seus níveis adequados. A má alimentação, alimentos multiprocessados ou ultraprocessados, a falta de exercício, a própria obesidade, isso causa impacto na saúde masculina hormonal, que é tão importante. A testosterona é um hormônio psicoativo. Sim. Ou seja, o homem sem testosterona é como se fosse um homem apagado. Perfeito, sem brilho. Perfeito. E me fala uma coisa, você falou sono reparador. O que é um sono reparador, doutor? Bom, veja bem, isso é muito individual, né? Cada um tem aquela necessidade de sono para que você possa acordar no outro dia com uma certa disposição para o trabalho, né? Para os seus afazeres. Mas um sono, nós precisamos entrar em um sono REM. É aquele sono onde você entra num sono mais aprofundado. Perfeito. E aonde vamos ativar alguns mecanismos hormonais para a produção de alguns hormônios do crescimento, a testosterona em si. Perfeito. Ou seja, aquele homem preocupado com excesso de trabalho, que dorme mal, geralmente isso tem impacto na sua saúde hormonal masculina. Perfeito. E porque eu pergunto isso, doutor, porque muita gente pergunta, o que é um sono reparador? Você tem que ter um sono reparador. E as pessoas não entendem. Muitas vezes, então eu vou dormir, mas não tem essa entrada, não é um sono mais profundo e não adianta nada. Exato. Ou seja, o sono ativa hormônios do nosso organismo. Então, é necessário ter uma boa noite de sono. Isso chama ciclo circadiano. A gente tem esse ciclo do sono profundo, sono REM, e aonde vamos ativar alguns hormônios do crescimento. Por isso que crianças, nós falamos, tem que dormir cedo para crescer, né? E o homem em si, se ele não dorme, né, adequadamente, e lógico, outros fatores também, isso tem impacto na sua saúde hormonal masculina. Nós temos um dado que na década de 70, 75, o nível de testosterona dos homens era de 650 a 700. Perfeito. Hoje, gira em torno de 300. Veio caindo a cada década. Nossa, Isso por conta... muita diferença. Muita diferença e por conta da mudança do estilo de vida. Perfeito. Comida, sono, antigamente o homem na sua atividade rural, que era a força de trabalho era rural, mais rural, né? Não era tão urbana.
O homem ia dormir com as galinhas. Perfeito. Né? Então ele ia dormir cedo, acordava cedo. E acordava com as galinhas também. Também, e tinha trabalho braçal, ou seja, ele tinha aquela massa muscular que era preservada. Hoje no consultório eu vejo muitos senhores mais de idade, 70, 75, 80 anos, com testosterona muito maiores, chegando a quase 1.000, né? Naturalmente, obviamente, né? Sim. Porque existe um outro mercado aí também, o mercado clandestino dos anabolizantes. Perfeito, que é um perigo. Que também abrevia a vida, né? Uma força de trabalho, um homem que é interrompido aos seus 20, temos aí um caso recente. Ontem, aos seus 20 anos, né? O quão esse homem deixou de contribuir com a sua força de trabalho, né? Para a sua comunidade, o país, enfim. Sem dúvida. Né? Sem dúvida, abreviar a vida de uma pessoa que com 20 e poucos anos, né? Que está começando a produzir. Né? Muito triste, muito triste. Mas uma coisa que me chamou a atenção, doutor, que o senhor colocou, é a necessidade hoje do médico ele atuar não é atuar em outras áreas, mas entender um modelo sistêmico do indivíduo, ou seja, eu vou lá no seu consultório, não é só um exame urológico, né? São mais coisas, é a questão da psicologia, e isso tudo, o médico hoje está preparado para isso, doutor? Nós temos outra situação bem impactante na medicina, principalmente na medicina atual, que que foi a proliferação das escolas médicas. Um grande problema, doutor. Tivemos agora uma avaliação que foi péssima, mostrando muitas universidades com pontos assim, de graduação muito baixos, formando maus médicos que não têm uma visão holística, ou seja, não olha o indivíduo como um todo. Certo. Então, isso é um problema realmente, né? Sim. Já dizia um professor meu de psiquiatria, Dr. Heber Soares Vargas, o Júnior, ele dizia assim, todos vocês vão precisar tratar depressão, se você for cirurgião, se você for um dermatologista ou qualquer área que você atue. Por quê? A gente fala que é o mal do século. Sim. E muitas vezes no meu consultório, a gente pega um homem deprimido. Perfeito. Ou seja, ele foi lá em busca de alguma situação urológica, mas a gente tem que entender como um todo. E o homem deprimido também, para o mercado de trabalho, ele é péssimo. É péssimo. Mas... É só muito trabalho. E hoje, doutor, até participei de um congresso agora, nesse final de semana, e nesse congresso a ideia era, dentro do trabalho, você não tem que curar. Você não pode deixar adoecer. Ótimo. Né? Isso, que é uma outra, porque sempre vinha com um balde d'água em cima do incêndio. Ou seja, ficava doente, aí era afastado, ia para treinamento, a empresa dava apoio, tudo perfeito. Mas o mais legal é não deixar adoecer. Não, a prevenção e doenças que são preveníveis, você tem você pode abordar ela antes que ela dê algum problema que tire ele do mercado de trabalho, que vai impactar na vida mesmo, né? Não só o trabalho, mas a vida familiar, social e tudo mais, né? Só existe um homem, Farid. Dentro do trabalho e fora do trabalho é uma pessoa só. É uma pessoa só. Não tem estou bem aqui, estou mal lá. Eu estou bem ou eu estou mal. Exato. E eu vejo que a gente tem atuado bastante nessa área preventiva, principalmente no câncer de próstata, é o câncer mais comum nos homens. Perfeito. Né? Ele tem um crescimento exponencial com a idade, ou seja, é quase que uma doença do envelhecimento. Perfeito. Se todo homem vivesse até os 100 anos, 90% ia ter câncer de próstata. Perfeito. 1 a cada 6 homens vai ter câncer de próstata na sua vida. Então, é uma doença, ela é prevenível. Alguns hábitos de vida, sim, podem mudar o curso dessa doença para você evitar que você tenha. Mas nós podemos prevenir uma doença mais grave que vai levar aquele paciente à morte. Perfeito, né? Sem dúvida nenhuma. Ou seja, com um diagnóstico precoce, você tem alto índice de cura também. Perfeito, perfeito. E reestabelecendo esse paciente mais rapidamente ao trabalho. Porque hoje nós aliamos a medicina com a tecnologia. Perfeito, perfeito. E me diz uma coisa, como é que você se tornou médico? De onde veio isso? Você já está formado há? 28 anos. 28 anos. Exato. É uma vida, né? É uma vida. Eu fiz 6 anos de faculdade, depois fiz mais 6 de especialização, né? Cirurgia geral. O caminho é longo, né? Mais 3 de urologia, 1 de oncologia. O caminho é longo. É longo. É longo. A medicina é sem pressa.
né? Para fazer aqui ligando o papo do que hoje tem muitas universidades e a galera já sai bombando. E às vezes pegam atalhos que a medicina não está referendando. Isso, né? Exatamente. E como surgiu atalhos, hein? Terrível. Mas aí... Bom, meu pai era médico, pediatra, atuando na cidade desde a década de 60. Foi meu médico. Estou aqui por causa do pai dele, Dr. Farid Libos. Então eu tinha já esse caminhar com meu pai, né? Meu pai era um médico de família. Pediatra, meu pai era pediatra. Sim. Mas mesmo assim, não é a medicina que se pratica hoje porque havia maneiras e possibilidades de você praticar aquela medicina, onde muitas vezes via uma criança sendo examinada na minha casa, acompanhava meu pai até o hospital, brincava no corredor do hospital. O hospital infantil meu pai foi um dos fundadores do Hospital Infantil de Londrina. Então eu já tinha no meu cotidiano, no meu dia a dia, a medicina com meu pai exercendo. Meu pai exercia com muito amor e com muita dedicação à medicina. Eu posso dizer que o seu pai foi um dos principais médicos da cidade de Londrina durante muito tempo, Farid. Eu acredito, um dos mais referenciados. A maioria dos meus amigos foram no seu pai. Então, tem história. Tem muita história dentro da medicina, dentro da nossa casa. Então, a gente vivia muito isso, né? O dia a dia do meu pai na medicina, aquilo me encantava. E mais me encantava a forma amorosa com que ele tratava a profissão. Então, isso me encantou. E eu acabei perdendo meu pai cedo. Com 17 anos, eu estava no terceiro colegial, meu pai faleceu. E aí me despertou realmente a vontade de ser médico. Sofri uma certa pressão na faculdade, porque muitos professores eram colegas do meu pai, para eu fazer pediatria, mas um dia, fazendo um parto, eu já era final acadêmico, interno, que a gente fala, os últimos 2 anos, um professor me puxou e falou: você precisa fazer cirurgia. Porque ele via que eu tinha uma certa destreza. Perfeito. Então, aí me despertou para a cirurgia. Tinha uma habilidade já ali dentro. Exato. E aquele professor, aquela palavra dele também modificou. Você lembra do nome do professor? Carlos... Dr. Carlos. Morimitsu. Ginecologista. Carlos Morimitsu. Primo de um grande amigo meu, que é o Luiz Ocano. Então, ele falou isso para mim e me despertou. Então, eu falei, eu vou fazer cirurgia, né? E aí, o caminho é longo, como você mesmo disse. 2 anos de cirurgia geral. Dentro da cirurgia geral, eu já me encantei com a urologia. É uma área clínico-cirúrgica, uma área em franco crescimento, muitas tecnologias aparecendo, tudo. Então, a urologia foi meu primeiro estágio na cirurgia geral, que a gente tem que cumprir 2 anos. É pré-requisito para você fazer urologia. Certo. E meu primeiro estágio foi a urologia. Então, eu passei mais 1 ano e 10 meses fazendo cirurgia geral, passando por outras especialidades cirúrgicas, mas já sabendo que eu queria urologia. Sim. Tá? Então, aí fiz mais 3 anos depois de urologia no Hospital Evangélico e mais 1 ano de uro-oncologia no Hospital do Câncer de Londrina, onde eu fui também... chefiei a equipe de urologia do Hospital do Câncer por um período, tudo. Sim. Então... Parabéns, porque... A formação do médico é longa, né? Sim. Ela tem um caminho bem longo, né? Você não faz a coisa muito rápida. Quando faz muito rápido, preços se pagam, né? E às vezes quem paga o preço é o paciente, né? Sem dúvida. Estou sendo leve aqui para falar às vezes. E você tocou uma situação de tecnologia. Isso. E essa tecnologia, o que em 28 anos que você viu? Bom, uma das cirurgias que a gente fazia na residência era para tirar um cálculo do ureter. Nós colocamos o paciente... Só de falar isso já me dá um pavor. E a dor é importante, viu, Henrique? A gente colocava o paciente lateralizado e abria 3 camadas de músculo para tirar um cálculo pequeno, às vezes, do ureter que estava impactado e dando aquela dor e o paciente não eliminava o cálculo. Hoje, nós temos equipamentos ultra finos, são frentes, que a gente chama, né? Que são micro câmeras ali que você consegue entrar dentro do ureter, fazer aquela cirurgia, fragmentar com laser, que é outra coisa que revolucionou também a fragmentação dos cálculos. Faz assim hoje? As cirurgias de urgência são assim. Hoje,
assim, raramente, mas olha, é muito raramente mesmo. Eu, pelo menos, não me lembro quando foi a última vez que eu tive que fazer uma cirurgia ou laparoscópica ou aberta para tirar um cálculo. Hoje você tem equipamentos flexíveis e tudo mais. Na área oncológica, o grande salto de tecnologia foi a cirurgia robótica. A cirurgia robótica ela veio para ficar. A cirurgia robótica não é o robô que opera sozinho. Explica para nós. Porque quando você fala... É o Terminator fazendo... Isso. Vou lá, vou fazer os papéis. O Robocop termina aí para mim. Exatamente, Não. Tem muita gente... Que acha que é assim, né? Que é o robô que opera. Não. Que é o robô. Nós operamos o robô, né? Perfeito. Quem faz a operação dos movimentos é o médico. Tá? Perfeito. Também é um curso longo, é um curso que demanda tempo para você se especializar, investimento e tudo mais, né? Mas a cirurgia robótica trouxe um grande salto de tecnologia e qualidade, tempo de afastamento do trabalho ou de qualquer outra coisa para o paciente foi muito bom. Principalmente em 2 cirurgias nós tivemos um ganho. Na prostatectomia radical do câncer de próstata, que muitas vezes, né, o paciente vai temeroso para essa cirurgia porque são 2 consequências importantes para a vida dele. Sim. Você vai retirar aquela próstata porque tem um câncer, né, ele pode ficar incontinente, ter uma disfunção sexual, uma disfunção erétil, às vezes para sempre, né, tanto uma situação como outra. A cirurgia robótica, como é um campo cirúrgico, né, ampliado e tridimensional, você consegue isolar melhores essas estruturas que você tem que preservar, tanto para preservar essas funções, né? Perfeito. Incontinência e ereção. Perfeito. Nos tumores renais também, onde você faz a nefrectomia parcial, que você não precisa tirar todo o rim, a cirurgia robótica também teve um grande avanço. Que bacana, doutor. Muito e Londrina é referência, né? Londrina sempre foi referência na urologia, né? Eu cito aqui o doutor Lauro Brandina, que foi meu professor, que foi um expoente não só aqui no Paraná, fazendo o primeiro transplante do Paraná, aqui em Londrina. Sim, que bacana. O antigo HUzinho, né? Onde é a Coab hoje. Certo. Ele fez o primeiro transplante do Paraná aqui em Londrina, né? Como equipe, foi em 73, se eu não me engano. Então, o Dr. Lauro realmente ele trouxe a urologia para um patamar muito elevado na cidade. Sim. Né? E isso se perpetuou. Né? Temos bons professores, bons profissionais na cidade. A cidade é avançada na urologia e sempre foi. Ela tem uma cultura, né, de avanço, né? E a UEL também colaborando com tudo isso, né? Claro, a universidade sempre foi um expoente, né, da ciência na cidade. Eu estive aqui tive o prazer de entrevistar a reitora e o vice-reitor da UEL. E nós comentamos sobre isso, da influência da UEL dentro da cidade de Londrina, né? A UEL tem 50 anos, se eu não estou enganado, mais ou menos. Ou 70 anos. Não, sim. Não, ela era fundação, ela era FUEL. Aí foi transformada em estadual, mas ela foi em 71, se eu não me engano, ou 72. Então faz... 50 e alguma coisa. Né? Faz muito tempo. Numa cidade que tem 90, o tamanho da influência que não fez dentro da cultura e dentro da medicina, né? Você pega aquela Avenida Bandeirantes... Sempre foi um centro desde médico. Quando eu era criança, aquilo sempre borbulhava. Se tivesse que ter um acidente, algum problema, que seja na Bandeirantes. Se for atropelado, que seja na Avenida Bandeirantes. E o futuro dessa medicina, doutor? O que o senhor está vendo? Olha, eu vejo assim, como nós já comentamos aqui, né? A proliferação das faculdades de medicina, ela trouxe um impacto no trabalho médico, ou no ticket, do valor do trabalho médico. Perfeito. Né? Antes nós tínhamos vamos dizer assim, um serviço que você vendia por um certo valor. Certo, mas prestador de serviço. Exato. Mas como hoje os planos de saúde entraram nesse mercado, né? O serviço público, e você tem uma oferta muito grande de profissionais, né? Então, realmente, hoje, o impacto no ganho
do médico, né? Principalmente aquele médico que está entrando no mercado de trabalho, ele é muito difícil da gente... E é uma ilusão, eu sempre comento, nós olhamos um curso de medicina, tanto também o curso de direito, são cursos que a pessoa vai lá, parece que ganha um pote de ouro, né? E não é mais assim. Não é. Né? Eu percebo que muitos jovens entram dentro desses cursos pensando não na profissão. E sim de uma forma de ganhar rápido o seu dinheiro. O seu vil metal. O seu vil metal. E isso acaba prejudicando, porque ele percebe que o caminho é longo, que para se ganhar bem, ou você vai fazer muita coisa errada. A gente tem visto isso. Na minha área, a gente tem visto que um profissional que não existe uma especialidade, que ele se intitula como um médico integrativo, integralista, isso não é uma especialidade médica. Perfeito. E eles estão realmente avançando de forma muito perigosa na reposição hormonal dos pacientes. Perfeito. Tá? Sem muito critério. Eu pego, às vezes, paciente com fatores graves, miocardiopatia, ou seja... É isso que eu ia perguntar. Quais são as consequências, doutor, desses hormônios que são ministrados de uma forma, vamos colocar, irresponsável? Quais são os... Nós temos critérios hoje que são estudados e foram estudados, né? Que você tem uma linha de corte para você falar, olha, esse paciente ele é um paciente que a gente chama de hipogonádico, ou seja, ele não produz mais testosterona. Você tem que fazer uma investigação um pouco mais aprofundada para você ministrar. A gente faz isso desde a nossa formação na residência. O urologista faz isso, o endocrinologista faz isso muito bem também. Nós fazemos a reposição para aquele paciente que precisa. Eu falo, você não repõe um estoque que está cheio. Mas o que tem acontecido é que esses pacientes estão sendo submetidos a um risco alto de problemas cardiovasculares. Quais? Esse rapaz que morreu ontem, ou antes de ontem, né? Esse fisiculturista, e o fisiculturismo é uma das áreas que mais usam essas substâncias, né? Eles têm problemas cardiovasculares, eles têm miocardiopatia, o coração dilata, com isso dá mais arritmia e morte súbita. Esses pacientes ficam hipercoagulados, o sangue dele fica mais grosso, o hematócrito e hemoglobina, que é a série vermelha do sangue, ela sobe e ele fica com dificuldade de circular naturalmente, né? Então, mais riscos tromboembólicos. AVC, infartos, né? Esse paciente tem 9 vezes mais chance de se envolver num ato violento. Exato, porque a testosterona é um hormônio psicoefetivo, ou seja, ele age na agressividade. Perfeito. Né? E isso vem da nossa ancestralidade. O homem sai para a caça, o homem sai para defender a família, e isso tem a ver com a testosterona. Né? Perfeito. Outras coisas, né? Câncer de próstata também, você tem que ter uma vigilância muito grande na reposição hormonal. Ou seja, são vários outros. Infertilidade em jovens. Peguei um rapaz que eu tinha feito uma cirurgia para reverter uma infertilidade dele. A cirurgia foi bem sucedida. Ele volta depois de alguns anos com um fisiculturista muito grande e infértil. Vixe. Porque você, dando testosterona para esse paciente, as gônadas, né, o testículo, interpreta que não preciso trabalhar mais. Tem alguém trabalhando para mim, é de forma artificial. Então, ele ficou realmente com uma infertilidade irreversível aos 23 anos de idade. Nossa, muito cedo, né? E muito sem consciência, né? Começou sem consciência, porque era legal. Porque as redes sociais têm uma certa influência. Nossa, perfeito. E as redes sociais, doutor? O quanto que ela ajuda e o quanto que ela atrapalha? Olha, eu vejo assim, tem alguns colegas, nós temos... Eu entrei na rede social agora aos 50 anos de idade. Sim. Né? Porque hoje nós temos que divulgar o bom trabalho também. Essa é a minha visão da rede social. Sim. E combater aquele que faz um trabalho que é inadequado e que leva os pacientes a risco, que vendem ilusões. Né? Perfeito. A rede social tem um impacto grande na atitude daquele paciente que quer buscar um corpo perfeito, quer ganhar uma musculatura que às vezes ele não tem aquele perfil, né? Aquele biotipo que vai ser um cara forte, mas ele pega um atalho. E o problema é que ele pega atalho e ele encontra um profissional médico que vai ajudá-lo. Que vai avalizar esse atalho. Ele vai avalizar esse atalho, com todos os riscos. Sim. O que eu digo, e até um colega de fora que nós
temos trocado uma figurinha sobre isso, ele fala assim... mas eu faço minha reposição hormonal, o pessoal fala modulação hormonal, que é um nome bonitinho. Eu faço a modulação, mas eu faço com acompanhamento médico. Eu falo, então tá, então eu vou começar a fumar, eu vou lá no pneumologista para ele me dar um aval. É a mesma situação. Né? Nossa, excelente analogia, né? Porque não é porque você vai fazer uma coisa errada e eu estou acompanhando com o médico que aquilo não vai me trazer consequências. Perfeito. Né? Então, hoje que a gente tem visto, a rede social, eu falo, ela é um campo minado. Então, para explodir uma bomba no seu pé, é muito fácil. Então, você tem que saber quem você procura, quem você segue, sabe? Muitos pacientes vão ao consultório já munidos da rede social. Sim. Né? Já vão informados, né? Pseudo-informados. Pseudo-informados. Às vezes, e na grande maioria das vezes, mal informados, né? Eu percebo isso de uma maneira muito, muito drástica na minha área. Aparece um influenciador... com aspas, comentando sobre determinada coisa, falando errado, sem fundamento, e aquilo acaba viralizando de uma forma, o segredo, é assim, e você vê pessoas acreditando nisso, e ela já vem com uma predisposição a falar, eu já sei do que você está falando, eu já li do que você está falando, eu já entendo, e na verdade não entende nada. Sempre superficialmente, né? Superficialmente. Leu no rodapé, talvez até de uma rede social. Sim. Né? Então, o que eu tenho visto é que realmente eu e alguns colegas que conversamos, né, sobre isso, a gente fala, olha, nosso papel hoje como médico que age dentro da ciência, aquela medicina que é baseado no que já se foi comprovado ou não comprovado. Que não é novidade, né? Não é, mas leva tempo para chegar nisso. Lógico. Né? Um trabalho para ser bem feito, bem desenhado, tudo para você poder botar em prática, isso leva tempo. Sim. Né? Então, muitas vezes, aquele profissional que quer ganhar o paciente fala, não, eu tenho aqui o meu protocolo. Sim. Olha, sinceramente, a gente tem protocolos das sociedades que nos orientam, dos congressos que a gente vai, né? Sociedade Europeia de Urologia, americana, a brasileira também tem bastante atuação nesse sentido. Então, se a gente for fazer da nossa cabeça o meu protocolo, a medicina ela não tem porquê, a ciência não tem por que existir. Sim, porque eu preciso me basear em evidências, não é naquilo que eu acho ou que eu sei. Ou o que você acha, né? Porque quem acha não sabe, né? Não tem essa... E a minha preocupação é ver profissionais assim. Né? E cada vez em maior número e fazendo maiores besteiras. Canetas emagrecedoras, doutor? São ótimas. São ótimas, mas tem algum complicador? Não existe, eu falo, não existe medicação perfeita. Perfeito. Num remédio, numa medicação, você busca o máximo de efeito desejado com o mínimo de efeitos colaterais. Perfeito. Esse é um remédio bom, né? Agora... Que vai ter efeito, vai. Claro, né? Existe... Até a própria cura, em tese, é o efeito colateral, né? Então, mas outro estudo que já foi comprovado que os homens que usaram as canetas emagrecedoras, que perderam circunferência abdominal, que existe uma síndrome, chama síndrome de Mosh. Essa síndrome, ela é... Eu só estava conferindo aqui. Essa síndrome, ela é o impacto na produção e no efeito da testosterona secundária à obesidade masculina. Então, a testosterona, além dela não ser produzida adequadamente, ela é convertida no estrogênio, ou seja, o homem, quando usa as canetinhas emagrecedoras, ele melhora essa parte hormonal também. Eu acho que eu vou ter que fazer visita lá para você, doutor. Estamos lá te aguardando. Quando falou de circunferência... Algo me tocou. Eu não entendi direito, mas... Não vou nem usar o trocadilho. Bom de ser entrevistado por amigo, é isso aí, né? Opa. E me fala uma coisa, Farid. Dentro do futuro, da tecnologia, agora falando de tecnologia, o que você está vendo dentro da urologia? Quais são as novidades? IA. Inteligência artificial. A inteligência artificial... quando bem manejado também... É ferramenta. Inteligência artificial é ferramenta. É ferramenta, exato. Ela não vai me substituir, mas ela vai me auxiliar. Perfeito. Em muitas coisas, né? Eu vou dar um panorama aqui, por exemplo, na radiologia, onde temos lá uma gama de exames que eu tenho em mente, que eu vou avaliar aquele exame. Mas a IA...
ela tem um banco de dados mundial. Sim. Bilhões de exames no banco de dados dela. Então, é óbvio e uma capacidade de processamento muito rápido. Muito rápido. Né? Então, a IA ela veio para nos auxiliar naquela dúvida que você tem. Lógico, tem um diagnóstico que é escarrado, é isso aqui, pronto. Mas aquela dúvida, aquela imagem, na patologia, o patologista que fica com dúvida em alguma imagem de uma biópsia de próstata, num câncer renal, que seja, né? Qualquer peça cirúrgica que você manda para o patologista, ele pode lançar a mão da IA na radiologia também, ou seja, nas imagens tomográficas, ressonâncias magnéticas. E a IA também está entrando na robótica. Perfeito. Você pode fazer uma fusão, né, durante a cirurgia da imagem, e a IA vai te direcionando e alertando sobre estruturas que possam estar próximas. Aqui é uma área mais crítica, cuidado aqui e tal. Perfeito. Então, tudo veio para nos auxiliar na atuação médica, né? E estudar não pode parar, né? Não, estudar sempre, né? E caminhos aí, doutor, para isso? Urologia, robótica, IA. IA também, a saúde masculina é uma coisa que me interessa bastante. Tratar o homem dessa forma mais holística, ou seja, como um todo, não só como esse paciente tem um câncer de próstata, eu vou tratar o câncer de próstata dele, não. E acabou, né? E acabou, né? Então, eu acho que eu me encanto bastante em me envolver com meus pacientes, saber da vida dele, né? Como está a parte geral, eu faço uma medicina também para o meu paciente, vejo como é que está o seu colesterol, sua glicemia, se ele faz exercício, se ele dorme bem, né? E todo esse impacto que... E o que você está vendo, doutor? A coisa está feia, as pessoas estão mais controladas. Olha, eu vejo assim, informação hoje não falta. Perfeito. Né? A boa informação talvez ela seja difícil de achar. Mais difícil de achar. Tem que cavar mais fundo. Mas eu vejo que a informação hoje ela está muito mais disponível, né? E muito mais à mão de todos nós, né? É óbvio que você precisa da boa informação. Como saber, né? Talvez um médico que te oriente, que você confie, né? E que seja um médico que atue com esse compromisso com a ciência baseada em evidências, sabe? Mas eu vejo assim, as pessoas buscam hoje mais fazer esportes, sabem da alimentação, o que é ruim, o que não é, né? Então, mas entre saber e fazer é uma ponte. É uma ponte. É uma ponte. E o que você está encontrando mais? A galera que sabe ou os cachorros loucos? A gente encontra de tudo, viu? Não, de tudo mesmo, né? Tem aquele paciente que sabe que faz mal, como o tabagista, né? Que é um vício. Às vezes existem vícios, né? E é um vício terrível. Compulsões em comida, em bebida. Também. São terríveis. Então, se você... Esses dias eu encarei um pote de açaí, doutor. Eu estava num grau de ansiedade, eu falei, vou pegar um pouquinho. Antes açaí do que um leite condensado, né? Muito boa. Prevenção, redução de riscos. Minimizar risco, né? E falar em médico confiável, médico bom, como é que nós te encontramos, doutor? Bom, eu tenho meu consultório em Londrina, fica na Urocentro, na Rua Mato Grosso. Também tenho minhas redes sociais, Dr. Farid Libos, principalmente Instagram, onde eu tenho colocado... No seu Instagram, o que eu encontro lá? Informações baseadas em evidência, assuntos que são atuais, como o que nós debatemos aqui, a cirurgia robótica, coisas que estão em voga, por exemplo, na urologia. Esses tempos teve lá uma situação com as mães muito preocupadas e procurando nós, urologistas. Eu não atendo criança, mas às vezes vai lá um amigo e fala, dá uma olhadinha com micropênis, por exemplo. Né? Isso difundiu na rede social que os meninos estão com micropênis. Micropênis é uma situação muito rara. Então, se você for na onda das redes sociais, da internet e tudo, você vai achar que o seu filho está cometido de um problema que é raro, que é o micropênis. Então, perfeito. E é só uma fase de crescimento que está ali. Então, e por que eu digo isso? Você falou, o que se aborda lá? Por exemplo, isso foi um tema muito importante, procurado nas redes sociais, e eu abordei isso lá. Que legal. Ou seja, a gente aborda toda a área da urologia. E mãe com criança, tudo desesperada, né? Apareceu...
É isso que ele tem. O meu filho tem, é incrível isso. Então... Como é que a rede social pode induzir tantas pessoas a erros, diagnósticos. Né? Erros, né? E preocupações que às vezes não existem, né? 70% daquilo que a gente acha que vai acontecer não acontece. Né? A gente fica só antecipando a preocupação. Ai, meu Deus, e se? E se? A minha esposa me ensinou uma frase, doutor, que diz assim: de um pé de si, nasceu 15 quase. De um pé de si, 15 nasceu quase. 15 quase. Que se não é nada e o quase... não aconteceu. Também não rolou. Doutor, eu agradeço muito sua presença aqui. Quer deixar um recado? Não, é um prazer ser entrevistado por você, Henrique, que é meu amigo, né, e um grande profissional. Então, e nos conhecemos faz tempo, faz tempo. É isso mesmo. Então, eu lembro que a primeira conversa que eu tive com você... Foi sobre música. Foi sobre música, sobre o Kiss. Eu era fã do Queen e você era fã do Kiss. E quase a gente entra... saímos cantando Love of My Life e deu tudo certo. E a música é uma coisa também que faz parte da minha vida. Né? Como é que eu... Doutor Brazuca. Me conta disso, Farid. Não, eu tenho uma banda, né, de MPB desde a faculdade. Então, isso já tem os seus lá... Doutor Brazuca é por causa disso, doutor? Doutor Brazuca, porque o nosso repertório ele é baseado na MPB, na música popular brasileira, né? Então, nós... fazemos o nosso arranjo, né? Nossa versão, mas a gente explora aí Belchior, Luiz Melodia. Que legal, Belchior, Luiz Melodia. Caetano, Gil, Sérgio Sampaio, vários renomes aí da música popular brasileira. Mas Belchior, para mim, não é uma surpresa. É que pouca gente... Né? Zé Ramalho, ou seja, são eu sempre gostei da MPB, né, da música. Sim. Então, é isso que reflete na nossa banda, Dr. Então Brazuca. faz 20 anos que vocês têm essa banda? Faz mais, porque foi no meio da faculdade, me formei a 28. E todos médicos? Antes era, hoje somos só eu e a gente faz um parzinho lá. 2 enfermeiros. Urologia e um ginecologista. Aí 2 enfermeiros e um fisioterapeuta. Mas eu toquei um tempo atrás, existe vou divulgar aqui o Mad in Concert, não percam. Essa sexta-feira, lá na ML Cultural, tem o Mad in Concert. E o Mad in Concert, eu fiquei um tempo... O que é o Mad in Concert? Então, eu fiquei um tempo no ostracismo e a sociedade, a Associação Médica de Londrina, ela juntou médicos que são músicos e fez o Mad in Concert. E aí um colega que é oftalmologista, ele me chamou, né, o Cavalieri, né, ele me chamou para fazer uma participação lá. Aí eu voltei com a banda, que já fazia uns 8 anos que a gente não tocava. E nós voltamos num ensaio, nós ensaiamos umas 20 músicas, ensaiou tudo legal. Então falamos, cara, então vamos voltar a tocar. E esse colega oftalmologista, nós também fizemos uma dupla, que ele também gosta muito de MPB. Né? Aí tocamos João Bosco, tocamos... Você toca violão? Eu toco violão. Toca violão. E sabe como é que é o nome da nossa dupla? Não. Do oftalmo e do uro, não? Não. Dedo no olho. Dedo no olho. Maravilhoso. É a nossa dupla entre um urologista, 2 violonistas, mas é um urologista e um oftalmo. Perfeito. Muito criativo, muito criativo. Dedo no olho. Perfeito. Farid, muito obrigado. Obrigado que Deus te abençoe dentro do seu trabalho. Que eu sei que você tem um lado espiritual também muito forte. Creio muito no nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele no comando sempre, não tem outro caminho. Mas a sua espiritualidade Deus sempre me chamou a atenção porque ela é muito verdadeira, né? Ela está muito dentro de você. Então, quando chega perto de você, a paz ela prevalece. Não é de mim, é aquele que habita em mim. Amém. Farid, muito obrigado. Obrigado você, Henrique. E muito sucesso. Deus te abençoe também, toda, grandemente. Que você seja sempre esse médico que tenha o seu pai, óbvio, como referência, que foi um dos melhores médicos de Londrina. Que bom. Ok? Obrigado. E a você que nos assistiu, agradeço a atenção, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, procure o Dr. Farid Libos nas redes sociais. Dê seu like, curta, faça inscrição e muito obrigado. Até uma próxima vez.